A gente vai estar lendo Mateus 11, no capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Eu vou começar do 27, tá? 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e os vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Que possamos nessa noite, um culto de cura, de libertação, né? Que possamos nessa noite entregar aquelas feridas, aquilo que temos que está no oculto, né? Porque só assim a gente vai ser curado, né? Porque não é apenas um culto, por mais que estamos aqui em poucas pessoas, mas não é apenas um culto, o culto é para nós. É para nós ser curado. Eu entendo que para mim, a partir do momento que eu falo também é para mim, né, primeiramente. Então, eu quero que possamos se entregar de verdade e para ser curado, né? Porque a gente não pode chegar aqui, entrar e sair da mesma forma, né? Que possamos quebrar os ciclos, né? Coisas assim, quando ele fala aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está falando para a gente ir até ele. Muitas das vezes a gente quer a cura, né? Mas a gente não se entrega de verdade. E tudo já, desde quando começou os louvores, fala em fé. E para isso a gente precisa ter fé. Ter fé, né? Crer e ter fé. Porque sem a fé nada somos, nada chegamos. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então precisamos ter fé, né? Entregar para ele, né? Quando ele fala, vem a mim, ele está falando, vem a mim, né? Se entrega, se prostra. Que muitas das vezes a gente acaba esperando a palavra, esperando que o outro chegue até a gente para falar. Porque acontece, a gente vai, às vezes chega no culto, espera, Deus, hoje eu quero ouvir a tua palavra, mas a gente espera pelo outro, por alguém chegar na gente falar. Só que na realidade Deus quer que a gente se prostra a Ele, que a gente chega nele, que ele tenha uma conversa, uma intimidade com Ele. Mas também não adianta a gente chegar até Ele e também não ter fé, porque sem fé nada conseguimos, né? Que possamos quebrar as alianças, precisamos ser diferentes, né? Quando estamos na presença de Deus, porque a partir do momento que a gente se entregou a Ele, a gente já tem que ser diferente. A gente já precisamos acreditar que tudo já está acontecendo. Às vezes, até pelo nosso passado, né? Às vezes a gente esquece. Eu falo porque é como se fosse uma assombração. Você fala, estou curado, mas do nada vem aquilo lá do passado. Então a gente não está curado, porque a gente não entregou de verdade para Deus. A gente não entregou, porque acaba sendo uma coisa que vem nos nossos pensamentos. Quando menos esperamos, a gente lembra de algo do passado, algo que nos fez mal, e a gente não liberou o perdão, a gente não conseguiu liberar, ou até que não seja com nós, mas assim, a gente viu até entes queridos, os pais, ou algum parente, alguém que passou por frustração, e a gente acaba vivendo uma história ali que a gente não quer, mas a gente se encontra naquela história, né? Então são coisas que está retida, que está dentro da gente, né? E a gente acaba entrando e a gente pede tanto, a gente espera tanto, né? Pedimos tanto pela cura do marido, da mãe,
está pedindo, a gente está colocando, Deus. É lógico que a gente tem que pedir, a gente tem que orar, né, pelos nossos. Temos sim, mas também a gente precisa também pedir por nós, porque se a gente não estiver de pé, a gente não consegue. E para isso a gente tem que ter fé. Tem que ter fé e obedecer aquilo que Deus quer em nossas vidas. Né? A gente pede tanto pelo outro que a gente esquece da gente. Né? A gente esquece de pedir. E Deus só quer falar comigo e com você. Ele quer um tempo meu e seu, um tempo meu e seu, para a gente chegar e falar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e aí a senhorinha puxou a cadeira e falou assim: senta aqui, Deus, vamos falar. E começou a falar com Deus. E a gente está tendo esse tempo, a gente só está indo lá orar para pedir a cura, pedir que entre na nossa casa. Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas a gente foi lá e entregou para Deus aqui: Senhor, fala comigo, hoje é eu e o Senhor. Hoje a cura precisa ser para mim, porque a partir do momento que eu sou curada, eu consigo curar outras vidas através da palavra do Senhor. Mas se eu não sou curada, eu não vou conseguir falar de Deus, porque a gente está quebrado e está no oculto. É no oculto, a gente tem que pedir a libertação no oculto, porque está escondido. A gente pode vir para a igreja, a gente pode ser ungido, a missionário, a pastor, a diaconisa, a diácono, mas é no oculto, porque é algo que nos assombra, é algo que a gente não quer lembrar, mas a gente pensa que está liberto, mas está ali. Então a cura é isso, é libertar daquele cativeiro que ainda estamos presos. A gente precisa pedir para Deus, né? Para o anjo de Deus entrar em nossas vidas e nos tirar daquele cativeiro, daquele lugar que ainda estamos presos. Porque estamos presos. Porque quando vem, é porque estamos presos. Não é fácil, né? Não é fácil, já falo por mim, não é fácil. Tem momentos que eu falo: Senhor Jesus, do nada eu lembro de água assim, eu falo: meu Deus do céu, não estou sendo curada. E eu falei, acho que lá em casa, não sei se foi ontem, não sei, não me lembro direito. E eu lembrei algo, e aí eu falei assim: Senhor Jesus, eu preciso ser curada, porque se eu estou lembrando, está vindo, é porque está no meu oculto. E às vezes a gente acaba aqui achando que está tudo bem, porque numa correria do dia a dia a gente vai passando, quando vê a gente pensa que esqueceu, mas é aquilo que o diabo ele entra para poder fazer bagunça, porque ele sabe que está no oculto, né? Ele sabe. E aí qualquer coisa que vem a gente lembra, e aí ele vai lá, a gente deu brecha, ele vai lá bem naquilo que a gente lembrou e ele faz bagunça onde a gente lembrou, né? Porque ele é isso, ele quer fazer isso com a gente. Mas que possamos deixar essa noite Deus entrar nas nossas vidas, o anjo entrar em nossas vidas e nos tirar daquele cativeiro, né? Que a gente está. Eu falo por mim, né? Por mim. Eu sei que tem coisas no oculto, tem coisas que eu penso que eu pensei que eu esqueci. Eu falei com uma missionária Stephanie esses dias, eu falei, realmente foi falado de aliança, e aí, falou de aliança aqui na igreja, falou de aliança lá na sede, e aí esses dias aí vem sempre lembrando de algo que já foi passado. Então se já foi e está vindo, é porque Deus quer que seja curada aquela aliança que não é aliança só de relacionamento, é aliança do passado, sabe? De vida, de família, de pai, de mãe, sabe? Até mágoas com o irmão. E a gente está naquela queda, precisa quebrar essas alianças, né? Precisa. E eu creio que não vai ser apenas um culto, que vai ser um culto que vai ter renovo, vai ter cura, e cadeias vai ser quebrada. Pelo nome de Jesus. Deus vai fazer algo acontecer. E porque Ele já está fazendo. Só da gente chegar aqui, Ele já está fazendo. Mas para isso a gente precisa sair desse cativeiro. A gente precisa sair, né? Não podemos deixar nosso passado atormentar a nossa vida. Hoje somos novas criaturas. Quando Deus nos escolheu, não foi nós que escolheu Ele, né? Foi Ele que nos escolheu. Então a gente precisa ser novas criaturas. Então para isso a gente precisa libertar e curar. Nesta noite pedir por nós, pedir por nosso coração, nossa
precisamos nos humilhar, sabe? Nos humilhar mesmo e falar: Deus, eis-me aqui. Obedecer o que Deus quer em nossas vidas, obedecer o que Deus quer em nossas vidas. Eu falo que eu não ia falar, né? Eu sofri muito, né? Algo da minha vida no passado, onde eu sofri um abuso. E isso me leva para a minha vida inteira. Eu estou com 41 anos. Para mim era muito difícil eu me retrair disso e segurei para mim mesmo essa dor. Essa dor. E ao mesmo tempo eu não sei se era uma dor porque eu deixei lá no escondido. Eu esqueci. Eu falei: eu vou embora para São Paulo, e eu esqueci daquilo que aconteceu lá no meu passado. Só que aquilo que aconteceu no meu passado eu levei para a minha vida. Para mim se abrir, para mim, né, assim, numa vida de casal, para mim era muito difícil. E quando foi esses dias que foi falado de quebra de aliança aqui, eu já tinha esquecido. Eu tinha esquecido disso porque eu esqueci, eu botei no meu oculto, eu escondi, eu quis apagar da minha mente. E quando foi esses dias a gente comendo lá em casa, almoçando, e aí eu fui falar, lembrei, eu estava falando uma coisa, aí eu fui lembrar do pastor Paulo que falou sobre a quebra de aliança. E quando eu falei sobre a quebra de aliança, na hora eu lembrei do que aconteceu comigo, lembrei do que aconteceu, ali eu fiquei apavorada, meu filho estava em casa, nesse dia eu fui para o quarto, e eu não quis chorar, eu fiquei com muita aflição, liguei para a missionária Stephanie. Eu não liguei, na realidade. Meu filho estava no celular e ligou. Só que eu pensei de ligar para me abrir com ela. Só que ao mesmo tempo eu não quis me abrir. Eu fui para o quarto chorar. E não falei nada. Eu fiquei ali tentando voltar. Mas aí, quando eu voltei, né? Que eu cheguei lá, não para ninguém ver, né? Voltei, que eu peguei o celular, ela botou oi. Aí eu falei: oi, você me ligou? Eu falei assim: não, não te liguei. Aí eu voltei pro quarto de novo. Aí eu falei assim: não foi eu. Oxi, mas eu pensei, né? Só que foi meu filho, mas eu só pensei. Acho que ele mexeu no celular sem querer, ele foi acabou fazendo a ligação, não sei como. E eu voltei, e aí eu falei com ela, eu tô aflita, ele deu isso, aí eu falei a situação pra ela, falei que era de aliança e tal. E aquilo, eu vi que aquilo me doeu e me dói. Então é uma coisa que tá ali em mim. Que tá. Às vezes a gente quer apagar, ou a gente apaga das nossas vidas, dos nossos passados, porque a gente dá um branco e eu esqueci real. Eu só lembro, dependendo de uma situação assim, me vem a lembrança, mas eu apaguei isso de mim, só que está em mim. Então foi quando eu me abri e falei: eu preciso ser curada, assim, eu preciso ser curada, porque quando às vezes quando fala quebra de aliança, eu penso que é só relacionamento. Não é. Quebra de aliança é esse cativeiro onde o inimigo me colocou. Ele me colocou dentro desse cativeiro para me esquecer aquilo que aconteceu comigo, porque eu quis esquecer. Muitas das vezes eu tive vergonha quando aconteceu. Pai, quando o filho ele muda ou alguma coisa, ou que ele chega, ou se abre muito com seus filhos, sabe, para falar, porque a vergonha me fez não falar para minha mãe, né, e falar aquilo só que eu queria falar, mas eu tinha vergonha. Mas eu passei por um abuso, aonde eu tenho que quebrar essa aliança em nome do Senhor Jesus. Mas eu estou nesse cativeiro lá porque ele está vindo na minha memória. E quando for falar de aliança é porque a gente precisa quebrar essas alianças. Quebrar aquilo que nos coloca, sabe, presos. Por mais que a gente está falando do Evangelho, está falando de Deus, mas algo que nos leva, que lembra. Então eu preciso. Eu não sei qual é a aliança, não sei qual é a situação, não sei qual é a dor que está comigo, mas Deus, Ele revela, Ele vai revelar. Que possamos orar em cima disso, porque às vezes a gente não está conseguindo chegar onde a gente queremos, porque tem isso que a gente está no cativeiro, a gente consegue, a gente está fazendo as coisas para Deus, mas a gente não foi liberta. E Deus quer que a gente seja liberto. Deus quer que a gente
nós, pela presença de Deus em nossas vidas, para a gente ser curado no nosso oculto, porque isso acaba nos deixando dentro de um cativeiro. A gente pensa que não, sim, porque está aqui, não. Não é porque a gente está na igreja que vai parar, não vai parar. Porque é um cativeiro que fica escondido, é um lugar, não está ali preso, não está na cadeia, está ali, o que pode fazer? Vai clamar, vai orar a Deus. Acho que lá dentro da cadeia eles clamam, né? Por eles, né? E quem realmente se entrega a Deus ali dentro, ele é curado, ele é liberto. Se olhar quantos que saem, né? Saem renovados, porque eles têm um encontro com Deus, Ele, Deus quer que a gente tenha um encontro com Ele, não com a nossa família, não com nossos filhos. Ele quer que a gente seja forte, Ele quer que a gente se liberta. Então que nessa noite a gente possa se libertar dessas feridas, se libertar daquilo que foi do passado, daquilo, sabe, que vem uns sonhos, porque se a gente sente vontade ou algo parecido, até de sair, de passar na rua, sente vontade de uma bebida, ou de uma droga, ou do adultério, é porque estamos nesse cativeiro, e Deus, Ele só quer que a gente tenha um diálogo com Ele, eu e você. Eu sou casada com o pastor Paulo, mas chega um momento que é eu e Deus, Ele não vai orar comigo, não adianta. A gente pode, né, orar junto, né, chega em casa, vamos orar de madrugada, mas não adianta. Deus quer intimidade comigo, Deus quer intimidade com Ele. Não adianta eu pedir para Ele orar, não adianta Ele me pedir para orar. A gente vai orar, mas Deus quer o quê? Deus quer libertar, quer nos curar, porque temos sim coisas que estão lá no passado. Se é um culto de cura e de libertação, a gente precisa ter um entendimento com Deus e pedir: Deus, entra nesta causa, entra naquilo que eu não lembro, Senhor Jesus, me revela, me traga em sonho, Senhor Jesus, porque eu vou orar em cima disso, e a gente orar em cima disso. Não estou falando que vai orar pela casa, a gente vai orar sim pela casa. Aleluia. Vai orar pela casa, pela família, pelos projetos, mas às vezes a gente pede tanto, né? A vida pessoal, pelo trabalho, pela cura. A gente quer curar todo mundo, a gente pensa tanto no outro, que na realidade Deus, Ele quer primeiro nos curar. Ele quer primeiro falar conosco. Ele quer falar conosco para que a gente seja liberto, para a gente prosseguir. Às vezes está travado, algum trabalho. Tem um trabalho, porque quando acontece isso, a gente pensa que não. O mundo espiritual, ele é... Para. Você começa e para. Eu tive tantas coisas no funcionamento. Quantas vezes eu comecei e parei no meio do caminho. Mas por quê? Porque tinha isso. Tem isso que precisa ser libertado, precisa ser curado. Né? Porque se eu comecei, Deus jamais vai te colocar como um profissional para começar e parar. Porque tem pessoas que mal nem começa, já cresce, já está aí. E aí Deus te coloca de frente, Deus te dá algo, Deus te dá inteligência para você fazer um projeto, para você ser um profissional. Mas aí você começa. Aí daqui a pouco vem aquele medo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu estou com... Isso é coisa do nosso passado. Isso a gente precisa tirar de nós. Nós não podemos aceitar, porque somos nova criatura. Não podemos aceitar que o inimigo bagunça as nossas vidas, para parar o nosso trabalho, parar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque se Ele colocou, Ele garantiu, Ele é fiel. Temos que ser como Paulo, que falou: combati o bom combate e guardei a fé. E ele guardou a fé. E ele não desistiu. Que possamos também não desistir, mas para isso precisamos ter fé. Para isso precisamos ter fé. Lá em Hebreus, no 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que
que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, é pela fé. Tudo é pela fé. Que possamos ter fé, mas que possamos ser curados, entregar para Deus as nossas batalhas, ter fé, porque eu creio em nome do Senhor Jesus, que estamos aqui em poucos, mas a cura, a libertação vai ter, só não vai ter se a gente tiver fé, com certeza não vai ter, porque não tem como Deus fazer algo não tem fé, né? Que possamos ser. Vai Mateus 9, 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia: consigo, se eu não somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus chega, cadê? E Jesus voltando, porque dizia consigo: se eu não somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. É a fé. Sem fé a gente não consegue nada. Realmente. Sem fé, eu estava falando com o Paulo, nossa, é interessante, né? A gente vai ler na Bíblia, de tudo a gente vê o que? É a fé, é a obediência, tudo. É obedecer a Deus e a fé. Sem fé, a gente não consegue nada. Que possamos ser que nem ela, que só quis tocar a veste, só tocar. A fé dela era tão grande que ela só tocou e ela foi curada. Que possamos também ter essa fé de só tocar, porque ela ainda viu, né, para tocar nele. E nós não vê, a gente só tem a fé mesmo, a fé. Porque ela foi ali, ó, imagina 12 anos no fluxo de sangue, e ela tem a fé de só tocar. Olha que tremenda a fé dela, ela só tocou e ela foi curada. Será que a gente, como novas criaturas, a gente não vai ser curada? Eu creio que eu vou ser, que todos nós vamos ser curados. Porque a gente não quer só chegar aqui e entrar, né, no culto, sentar e voltar para casa só para vir. Eu não quero. Eu falo todo dia lá em casa. Eu falo: Senhor Jesus, eu me cobro mesmo, porque eu não quero chegar e só chegar e entrar dentro da igreja e voltar embora. Eu quero ser diferente. Eu quero que Deus me toque diferente. Eu quero sentir a presença. Eu quero que Deus, sabe? Porque não adianta chegar aqui e não ter a fé. A mesma coisa quando fala do profeta que chega e fala até que é lançada a palavra. Ele não falou no dia que vai ser, ele falou que vai acontecer. Mas a gente não tem fé, lógico que vai acontecer mesmo, né? Ele falou, né? Só que precisamos esperar. Mas assim, que possamos entregar tudo aquilo que não lembramos e o que lembramos para Deus. Chegar na nossa casa, falar: Senhor, eis-me aqui. Mas assim, com muita fé, sabe? Clamar a Deus e ter essa fé de só tocar, para a gente poder sentir essa presença, sentir esse renovo, sabe? Porque eu tenho certeza que vamos ser curados e vamos curar através do nome de Jesus, através do Espírito Santo. Porque sim, porque com a nossa fé, eu sei que é difícil, né? A gente está passando por tanta coisa, a gente passa tanta coisa e fala: meu Deus do céu, por que não chega dessa vez e chega na minha casa? Por que não está acontecendo? Por que não? É isso, não está acontecendo, porque a gente já está questionando Deus, né? Tremendo, né? A gente já está questionando Deus. Por que não está acontecendo? Quantas vezes eu falo isso? Eu falo. E aí eu falo: Senhor Jesus, eu não posso falar isso, amém, meu Pai. Ai, tudo no seu tempo, Senhor. Mas quantas vezes eu abro o salão e falo: Senhor Jesus. E eu não vou mentir, vem aquele pensamento: não é para mim. Como que não é para mim? Deus me deu uma sabedoria, Deus me deu o entendimento de eu fazer algo, eu fiz curso. Como que não é para mim? Então não está acontecendo porque eu não tive fé. Quantas pessoas entrega com fé, não vai nem para a igreja,
mas entrega ali, as coisas acontecem, porque ela tem fé. E nós que sabemos, conhece a Deus, que estamos, a gente está na palavra, e está acontecendo, é porque a nossa fé ainda está pouca. A nossa fé está pouca. Que possamos ser curados, renovados, sabe, cheio da presença do Espírito Santo e pedir: Senhor, hoje eu quero ser curado, hoje eu quero ser renovado, hoje aquela cadeia que me segura, aquelas correntes vai ser quebrada. A partir de hoje eu não quero, eu não aceito, eu estou uma nova criatura para mim poder ser melhor, para mim falar de Ti. Eu não posso aceitar. Por que muitos chegam e falam: eu conto testemunho? Sim, Senhor, eu vou contar o meu testemunho. Melhor já está. Porque muitos estão tentando vir até aqui, muitos estão querendo, muitos não querem, muitos estão pensando na vida do outro, muitos estão pensando no outro. E aí, sabe o que? A bênção fica parada. Porque a gente pensa tanto no outro, pensa tanto nas coisas, a gente pensa, porque pensa. Então que possamos nessa noite ser curado, entregar tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nossa oração não seja a mesma, mas que seja diferente, que possamos mudar, porque alguma coisa, então vamos mudar a oração. Deus não quer essa oração repetida, Deus quer outra oração. Deus quer. Eu tenho certeza. Hoje eu falei: Senhor do céu, eu queria trazer. Me fugiu agora. Uma palavra. Fiquei: Senhor Jesus, agora, meu Deus do céu. Mas aí eu falei: Senhor, isso é uma coisa que vai no meu coração. E assim eu sinto. Não é para quem não vê? Pode ser para mim mesmo, né? Quem querer receber, receba. Mas eu creio que em nome de Jesus a gente vai ser curado. Mas curado, precisa ter fé, não desanimar. E não olhar para o lado, E ser que nem Paulo, né? Porque Paulo estava preso. Mesmo assim ele estava orando. E nós, né? Como fala, muitas das vezes é fácil orar, pedir pelo outro, orar. Senhor, entra na causa, entra na saúde, né? Eu quero que Deus, é lógico, eu peço para Deus, então, do meu Pai, cura, liberta. Senhor, lógico, sim, precisamos, mas precisamos também de Deus em nossas vidas, né? Que Deus, Ele possa entrar em nossa vida e que possamos ter fé, muita fé, assim, para só tocar, chegar em casa, né, no quarto, Senhor, só quero tocar, só quero ter essa fé de tocar nas vestes e ser curado, porque se a gente, como que a gente pode falar? A gente não está vendo, a gente não vê, mas a gente sente, porque o Espírito Santo ele é tremendo. Falo que eu peço muito que Deus, sabe, Ele entra muito assim na minha vida. Somos todos falhos, pecadores, não somos melhores que ninguém. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para errar, mas para aprender, mas amar também. Porque também não adianta falar do amor de Deus se a gente não ama, se a gente não tem amor. Deus é amor, Deus é gratidão, Deus não é fácil, mas é abraçar aquele que quer te ver pelas costas. Porque abraçar quem está do nosso lado, às vezes é melhor abraçar aquele que fala mal da gente, porque a gente já sabe que fala mal, do que abraçar aquele que está do nosso lado, que a gente nem sabe que está falando mal, né? Então é mais fácil a gente orar mesmo, abraçar aquele que fala mal, porque eu já sei, se onde a oração vai para ele, porque ele fala mal mesmo, mas Deus é na vida dele, do que a gente também abraçar e bater nas costas de quem não é de verdade. E a gente nem sabe. A gente fica tão preocupado, pensando, a gente pensa, mas
aquele lá, aquele que a gente acha que não é que está sendo. É aquele que a gente acha que não é que está sendo. Então a gente tem que orar mesmo, sabe? E ter amor. Porque Deus é amor, então é só com amor que não vai nos quebrar, vai nos libertar, sabe? Que vai chegar e falar assim: Senhor, hoje eu sou curado, eu sou liberta. Porque não tem como eu falar de amor, não tem como eu falar de Deus se eu não sei o que é perdão, se eu não sei o que é ser curada, se eu não receber a presença. Como que eu vou falar de Deus? Meu Deus, eu não quero. Eu falo: Senhor Jesus, me ensina, Senhor Jesus. Eu peço muito a Deus, me ensina a ser curada, me ensina a ser renovada, me mostre, Senhor Jesus, a perdoar, que eu perdoo com amor, que eu tenho amor pelo aquele que, sabe, não é fácil não, não é não, mas eu peço todos os dias para Deus que eu possa perdoar, porque quando a gente aponta, a gente já está sendo julgado. A gente já primeiro, né? Primeiro, a gente já falhou, mas que nessa noite, todas as quedas, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo do nosso passado, tudo aquilo que está no oculto, que está escondido ali no nosso coração, que vem lembrando, que a gente vai lembrando, a gente coloca em oração, a gente coloca para Deus. Muda a oração. Precisamos mudar a oração agora por nós, porque aí a gente está fraco, a gente está forte porque a gente está na casa do Senhor, mas a gente está fraco porque a gente está cuidando, a gente está cuidando do outro, a gente está orando, não que a gente não vai orar, mas Deus quer nos renovar, Deus quer nos ver forte, mas possamos receber dele a cura, receber dele a presença, para a gente poder levar, para a gente poder também levar para o outro. Não vai ser fácil, a gente vai pedir hoje, a gente vai ser curado hoje, amanhã vai ter uma aflição, né? Porque vai ter que ter, porque a gente vai ter que estar preparado. Todo dia a gente vai ser preparado, todo dia vai vir algo para a gente poder nos parar. Só que todos os dias a gente tem que ir lá nos pés do Senhor e falar com Ele. É eu e o Senhor. Não, vamos orar para todo mundo, vamos, essa oração é minha casa, minha família, né? Mas agora, Senhor Jesus, precisa enche-me de Ti, Senhor Jesus, enche-me de Tua presença, me cura, Senhor Jesus, para que eu possa levar o curado. Primeiro, vamos pedir para ser curado, porque aí eu posso ter certeza que o mais Deus já está preparando, já está fazendo em nossas vidas. Pode colocar aqui, ensinar. O mais Ele está falando. Que possamos tocar só na veste, Senhor Jesus. Eu vou pedir para a igreja, para nós que estamos aqui, porque através da nossa oração aqui, Deus vai sim curar as nossas vidas e vai encontrar aquele que não está, Senhor. Que a gente possa pedir, vai chegar esse tempo aqui agora, pedir para Deus: Deus, fala comigo, Senhor Jesus. Tenha intimidade com Ele nesse momento. Já que veio, não precisa ter entendimento. Já que veio até aqui, é porque a gente quer ser curado, a gente quer ser libertado, a gente quer quebrar cadeias, a gente está aqui não é para brincar. Nós não entramos aqui, a gente não pegou essa chuva para vir aqui e sair da mesma forma. Que o Senhor venha usar nossas vidas, que possamos fazer aquilo que Deus quer em nossas vidas. Não é fácil. Eu já falo por mim, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus. Traz cura. Entrega ao Senhor nesse momento. Entrega ao Senhor. Fala. Se pode chorar, chora. Se pode gritar, grita. Mas entrega para o Senhor, porque Deus, Ele quer falar com nós que estamos aqui. Deus, Ele quer curar as feridas. Deus, Ele quer curar aquilo, Senhor Jesus. Deus quer curar as vidas, sabe? Deus quer colocar em nosso meio aquilo que não conseguimos, aquilo que não tentamos, que está no nosso oculto, Senhor Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Por nossos corações, Senhor Jesus. Vem de encontro, Pai, aonde não temos, Senhor Jesus. Vem de encontro, Pai.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia,
Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. O santo nome, Pai. Oh, glória a Jesus. Glória, glória, glória ao Pai. Glória, glória. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo, louvado, louvado. Aleluia. Todo cansaço, todo desânimo, Senhor Jesus, foi cessado aqui, Senhor, nessa noite, Pai, neste lugar. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Teu nome em espírito e em verdade, Senhor Jesus. E não possamos nunca se afastar, Senhor Jesus, da tua presença. E possamos buscar cada vez mais a tua presença, Senhor Jesus.
Glória a Deus. Jesus. Que a presença do Espírito Santo, ó Pai, seja presente cada dia mais em nossas vidas, Senhor Jesus. Não é para o homem, Senhor Jesus, mas para Ti, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que possamos sair daqui com posse de vitória, de libertação, Pai. Hoje nós estamos aqui